Oi pessoal, eu sou Luiz Serafim, eu sou professor do Instituto Serafim e esse vídeo ele faz parte de uma série que eu vou fazer de vídeos sobre acabamento. Então, o primeiro acabamento que eu escolhi é o Revel. Então eu fiz uma seleção juntamente com o pessoal no Instagram e eu também tinha uma lista. E eu fiz uma lista como prioridades. Então o Revel eu achei que seria uma prioridade. O Revel, para quem não sabe o que é, ele funciona como se fosse um mini forro da peça, tá? Então vamos supor assim, eu tenho esse decote, eu cortei essa mini blusa pra gente conseguir fazer, ó, já fiz até em decote V, porque tem muita gente que tem dificuldade de fazer esse acabamento em decote V, porque quando a gente monta uma peça, a gente precisa dar o acabamento nela, né? Então, aqui eu não posso simplesmente virar e fazer uma bainha nesse decote. Eu tenho que ou pôr um viés, ou pôr um revel, ou colocar um forro nessa peça. Então, o revel, ele é um desses tipos de acabamento. Esse aqui, no caso, o revel, é um revel menor, porque tem um revel que a gente faz ele mais comprido, tá? Então, esse revel aqui, ele tem 6 centímetros, cada um pode fazer ele da largura que quiser. Como que a gente corta ele no tecido? Você pega a peça que já está pronta, que já está cortada, vamos supor a blusa, pode ser o vestido, enfim. E você posiciona a blusa em cima do tecido como se você fosse cortar outra peça, tá? Só que você vai cortar só ele com 6 centímetros. Então, se essa parte aqui ela tá na dobra do tecido, como tá, como o tecido tá dobrado aqui, quando eu colocar ele em cima do outro tecido, eu também tenho que estar com outro tecido dobrado, tá? Então, nesse caso, eu peguei esse tecido aqui e vou usar ele para revel. Eu coloco o outro tecido em cima e corto. Quem quiser risca ele primeiro, né? Risca em volta, tira a peça de cima e risca com os 6 centímetros contando a partir daqui, ó. Tá? Então, aqui a gente tem o revel do decote, já. Essa aqui é a parte das costas da blusa. A parte das costas também eu já cortei o revel. Ó, então eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó, então também já tenho esse revel, que é esse forrinho. E a ideia desse forro é que ele não apareça, ele vai ficar tudo por dentro. E também o revel da cava. Ó, aqui tá o revel das cavas que eu já cortei também. A gente faz da mesma maneira. Coloca o que já está cortado em cima do tecido, risca em volta e a partir da onde a gente riscou, a gente coloca os 6 centímetros. Tem gente que gosta de fazer revel com 3 centímetros, com 4. Isso fica a critério de cada um. Eu prefiro fazer ele mais larguinho mesmo, até para ele não ficar saindo para fora. Tá? Então, esse é um dos tipos do revel. Depois eu vou explicar o outro revel que a gente vai colocar. Então agora eu vou aproximar a câmera para vocês verem detalhadamente como que eu vou costurar e fazer o acabamento com esse revel. Então agora a parte da costura, a gente alfineta direito com direito e costura o ombro. Então eu tô costurando a parte principal, depois eu vou costurar o forro, no caso o revel. Então costurei os 2 ombros. Agora eu vou costurar esse revel. Então, o revel, o processo é o mesmo. Costura essa parte de trás do revel, coloco a parte da frente direito com direito e costuro os ombros também. Então, estou costurando o outro lado do ombro. Agora, o revel da cava. Então, também, lembrando que o revel da cava, eu só fecho ele no ombro. Eu não preciso fechar ele embaixo, vocês vão entender por quê. Agora a gente vai pro ferro e abre todas essas costuras. Agora tá tudo passadinho, tudo certinho. Eu vou colocar direito com direito e eu vou alfinetar principalmente nos ombros. Mas se vocês quiserem, vocês podem alfinetar em todo o decote, principalmente na parte V, que esse decote ele é V na frente
Então é interessante alfinetar. Agora eu vou fazer uma costura de 1 centímetro em toda a volta do decote. Então é interessante, quando a gente está costurando uma parte redonda, ou no caso um decote V, é interessante que a gente pare, levante o calcador, vira a peça e assim a gente vai ajeitando essa peça, tá? Isso é um truquezinho de costura que a gente vai aprendendo com o decorrer do tempo, mas é bem importante esses processos, senão a gente se perde na costura, tá? E às vezes a aluna tem dificuldade e é uma coisa tão simples de levantar o calcador para poder girar a peça. Então agora foi todo o decote costurado e a gente vai dar pique todo em volta. Esse pique é fundamental, principalmente esse primeiro que eu dei no V e agora eu vou dar em toda a volta. Então, quando a gente tem uma parte redonda de costura, a gente obrigatoriamente tem que dar esses piques, porque senão o forro ele não assenta, tá? Então eu dei pique em toda a volta e agora eu vou passar uma costurinha no forro, segurando todo esse excesso de costura que tem dentro, esse excesso da margem de costura. Então essa costurinha, ela é bem na pontinha do forro, quase encostado no direito do tecido. Essa costurinha, ela faz toda a diferença, tá? Então, mesmo que a gente não passe no ferro, que obviamente a gente vai passar, ela já fica com o forro assentado, tá? Então, essa costura de pesponto mais a passadoria, ela assenta todo esse forrinho, para que ele também não fique saindo para fora. Então agora esse revel do decote está praticamente pronto. Agora o revel da cava. O revel da cava, a gente tem que alfinetar direito com direito, alfineta primeiro no ombro e a gente não pode fechar ele na lateral. Ele é somente costurado na cava, porque na lateral a gente vai fechar depois. No final desse processo vocês vão ver como que a gente fecha essa lateral da blusa. Porque vocês viram que essa blusa ela não tá fechada do lado, tá? Então a gente vai fechar tudo junto. Então agora eu também vou fazer os piques na cava, porque também é uma parte redonda. E depois que eu fizer os piques, eu vou fazer o pesponto também. Ó, ele é bem no forro, o alfinete vai dar pra ver. E ele segura esse excesso, essa margem de costura que tem por dentro. Então, tudo presinho esse revel da cava. Agora sim eu vou fechar a lateral, ó. Então, primeiro o forro, eu alfineto na axila. Essa costura da axila tem que bater. E eu vou fechar a lateral agora tudo junto. Então, vocês viram por que a gente não pode fechar a lateral do revel? Porque agora é que a gente fecha toda essa lateral. Eu ainda dou um piquezinho nessa costura que tá perto da axila. Bom, então outro tipo de revel, ele é um revel mais inteiro. Ele é quase mesmo como se fosse um forro, tá? Eu chamo ele de revel, eu não considero ele forro, porque ele não é inteiro. Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho também outra blusa que eu cortei em miniatura, tá? E eu vou fazer um acabamento com esse revel inteiro. Então, esse revel inteiro, eu quase que corto outra blusinha, tá? Só que eu corto ela mais curta. Então vocês já devem ter visto blusa de vocês que tem esse acabamento, que tem esse forro até a metade, tá? É esse forro aqui que eu tô me referindo. Então, assim, a margem da altura desse forro aqui é sempre abaixo do busto. Por quê? Porque se vocês fizerem o revel com ele terminando em cima do busto,
como o busto tem o volume, vai ficar marcando na roupa de vocês, seja na blusa, seja no vestido, tá? Então, o ideal desse tipo de revel é cortar ele abaixo da linha do busto, tá? Então, ó, basicamente eu cortei praticamente outra blusa, ó. Eu vou mostrar como é que eu cortei ela mais curta. Vamos supor assim, ó, vamos supor que essa blusa aqui, o comprimento dela é até a cintura, tá? Vamos fazer de conta. Então, eu tenho que medir mais ou menos até onde vai abaixo do busto e cortar o revel até abaixo. O resto é tudo igual. Essa é a única diferença, que o revel a gente corta ele mais curto, tá? E das costas é a mesma coisa, ó. Então aqui estão as duas peças, o revel e o tecido principal. E agora eu vou aproximar a câmera e ensinar vocês como que a gente vai aplicar esse acabamento na peça. Bom, então já está tudo costurado os ombros. Costurei os ombros, já passei no ferro. Coloco direito com direito e vou fechar esse decote. O processo desse forrinho, eu acredito que ele é um pouquinho mais rápido do que aquele outro primeiro revel que a gente aprendeu. Então a gente alfineta e vai fazer essa costura em todo nesse decote. Em seguida que a gente fizer essa costura, a gente vai dar os piques, que é a mesma coisa que a gente fez no outro revel. Então o processo vocês viram que é bem parecido. A única questão que a gente não vai fazer nesse é aquele pespontozinho, tá? Aquele pespontozinho no forro que segura aquele excesso de costura, mas dá para fazer também. Eu não fiz para agilizar o processo e também porque ele não é tão necessário assim, nesse caso, tá? Mas vocês podem fazer essa costurinha. Então agora eu vou dar os piques, dou principalmente no decote V e em toda a volta desse decote. Depois eu vou pegar o forro e colocar o forro do lado na parte de dentro da peça, ó. Eu viro tudo. E agora vocês vão ver a mágica que é fechar essa cava. Então, ó, as duas cavas estão abertas. Eu vou pegar uma delas e vou fazer esse rolinho. Ó, e costura as duas direito com direito com aquele rolinho lá dentro. Então pode alfinetar em toda a volta, se vocês quiserem. E costura somente a cava, não é para fechar a lateral. Então fechou a cava. Depois que eu fechar a cava, eu também faço os piques. É importante que é uma parte redonda, senão ele não vai assentar. E agora eu vou virar, tirar tudo para fora. Aí agora vocês vão ver a mágica que ficou tudo embutido por conta desse rolinho que eu fiz. Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra cava. Faço o rolinho e esse rolinho fica dentro dessa parte que não foi costurada ainda. Então alfineto no ombro. Isso é importante, eu começar a alfinetar pelo ombro e fechar a lateral dessa cava também. Depois, em seguida, pode ser feito os piques. Então, é feito os piques e também puxado tudo para fora e a mágica tá feita. Esse tipo de acabamento é bem legal de fazer. Agora a gente vai fechar a lateral igual a gente fechou do outro revel, ó. Então é direito com direito, coloca um alfinete nessa parte da axila, fecha o forro, forro com forro e tecido principal com tecido principal. Então eu faço isso dos dois lados. No vídeo eu demonstro só um lado, mas é para fazer dos dois lados. E dou um piquezinho também. Finalizado o processo. Então a gente chegou ao fim do tutorial dos revéis. Então aqui a gente já tem os dois prontos e passadinhos, tá? Ó, esse aqui é o revel mais curtinho. Uma coisa que dá pra fazer nele é aqui na costura do ombro e na costura da lateral,
da peça, a gente pode fazer um pontinho à mão, porque daí o revel ele não fica saindo para fora, tá? Outra questão também dá para fazer um pesponto mais largo agora, tá? Eu acabei não fazendo porque eu queria agilizar todo esse processo do vídeo e do tutorial. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer uma costura um pouco mais larga. Não precisa fazer nessa largura do alfinete que eu coloquei aqui, não. Pode ser um pouco menos, tá? Pode ser até um pé de máquina. Eu optei por não fazer, tá? Então esse aqui é o revel curtinho, vocês viram que ele ficou perfeito. Esse aqui é o revel barra forro. Então a técnica do forro é a mesma. Então caso eu fosse forrar essa peça, a técnica ia ser a mesma, tá? Eu só ia fazer ele comprido conforme o comprimento da peça, tá? Então ele fica todo embutido. A vantagem desse forrinho aqui é que ele não fica saindo para fora. A mesma coisa também, se eu quiser pespontar ele em volta, eu posso pespontar. Eu só não recomendo pespontar caso for uma peça mais fina, um vestido de festa, né, que tenha sido feito, sei lá, em crepe, enfim, algum tecido mais fino. Eu recomendo não fazer esse pesponto que fica grosseiro, tá? Então, outra questão é sobre sugestões de peças que vocês poderiam fazer o revel. O revel eu sugiro fazer em peças de tecido mais estruturado, como sarja, linho. Assim, dá para fazer em qualquer tecido, em qualquer peça. Mas eu recomendo o revel para tecidos mais firmes, tá? Então esse revel mais curto aqui, ó, dá para fazer nesse tipo de tecido mais firmezinho. O revel comprido, né, que seria o forro, dá para fazer em qualquer tecido, tá? Em qualquer peça de qualquer tecido que vocês forem fazer, seja de viscose, de crepe, enfim. Porque, como eu falei, ele funciona como um forro. Então, vamos supor que você fez um vestido de viscose e você queira forrar esse vestido. Então, a técnica vai ser a mesma. Outra e última questão sobre revel é qual tecido usar para revel. O tecido do revel ele tem que ser parecido com o tecido que a gente usa na peça principal, tá? Então vamos supor, aqui eu usei uma tricoline, então para forro eu também usei uma tricoline. Vamos supor, se eu uso uma viscose, então eu também uso uma viscose, ou um tecido semelhante, ou uma malha molinha. Eu só não posso colocar um tecido muito fino num tecido que é grosseiro, ou um tecido grosseiro num tecido que é muito fino, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer com o mesmo tecido, tá? Dá pra fazer também, só que tem que ter um pouco de cuidado. Vamos supor que eu tô usando um tecido estampado no tecido principal, na parte de fora, e na parte de dentro eu não posso usar esse mesmo tecido estampado, porque ele pode aparecer na transparência ele pode aparecer a estampa do forro e não vai ficar legal, tá? Eu teria que usar um tecido liso, tá? Então, só para esclarecer sobre isso. Esse foi o primeiro vídeo de acabamento, do tutorial de acabamento. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo que vai ser sobre viés.